Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20. Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês sobre a esperança bendita que o Natal nos traz. Então, eu queria basear as minhas palavras aqui nessa passagem, Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 a 20. À medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Você que está aqui nos visitando, se você estiver porventura sem Bíblia, eu acho que você pode acompanhar pelo telão. Aí, pode, né? Ok. Então, Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 20, preste atenção aqui nessa passagem. Lucas tem uma preocupação em narrar e dizer para nós como foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse texto é um dos mais claros com relação a esse episódio. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Lucas 2, do 1 ao 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Meu Deus, em Tua presença nós estamos e pedimos nesse instante, nos dá, Deus, a edificação. Traz, Deus, ao nosso coração a verdade da Tua palavra, e que nessa noite possamos nos regozijar, nos alegrar com a esperança que o Natal de Cristo, o Teu Natal, nos traz. Pai, eu te peço, seja com cada um de nós, fala ao nosso coração, Senhor. Te pedimos assim porque Tu és Deus misericordioso. Assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nessa noite eu gostaria de meditar com vocês, até brevemente, sobre a esperança bendita que o Natal nos traz. Meus irmãos, eu acredito que todos nós, nesses últimos tempos, tivemos a nossa esperança testada. Nós acabamos de sair de uma pandemia onde o pavor da morte nos assombrou de muitas formas. Bastava que uma tosse estivesse em nós e nós já pensávamos que seria o fim da nossa existência assim, e muitas pessoas acabavam perdendo a esperança.
Nós temos ligado os noticiários, lido jornais e visto, irmãos, o crescimento das guerras. Primeiramente, a guerra da Rússia com a Ucrânia, que criou-se toda aquela tensão, né, e todos nós com o medo de uma terceira guerra mundial, e recentemente a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Meus queridos irmãos, tudo isso testa, tudo isso prova a nossa esperança. Meus queridos irmãos, nós precisamos meditar e refletir no Natal, porque é o Natal que faz com que em nosso coração se acenda a chama da esperança, e que mesmo vendo tantas coisas ruins e terríveis que têm acontecido no nosso tempo e na história, nós temos um Deus que é fiel à sua palavra e que cumpre aquilo que Ele prometeu. Meus irmãos, um pensador irlandês chamado C.S. Lewis, muito conhecido, ele escreveu um sermão que, na verdade, era um texto apologético a quem ele se dirigia aos ateus de sua época, e o seu texto tinha o seguinte título: Um Sermão de Natal para Pagãos. Nesse sermão que o C.S. Lewis escreveu, ele propunha que observar para o Natal e para o nascimento de Cristo Jesus como sendo um evento objetivo, que não está dentro de nós, mas que aconteceu realmente, de fato, e fora de nós, isso nos leva a ter um critério do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. Lewis estava preocupado com aquela ideia de que não existe mais valores absolutos do que é bom e do que é ruim. Cada um vive como quer, porque não existe mais um padrão. Lewis diz: olha para a manjedoura, olha para Cristo Jesus e você vai ver ali, se você crê que ali de fato é Deus, não tem como você achar que a bondade está em você, porque a bondade está fora de você, está em Cristo Jesus. Nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre a esperança que o Natal de Cristo nos traz. Nesse evento está a esperança que nós precisamos para não sucumbir, para não ficarmos desanimados diante daquilo que os nossos olhos já presenciaram e ainda vão presenciar. Porque nós não podemos ser inocentes, não podemos ser ingênuos, porque os dias são maus e a tendência, irmãos, é que as dificuldades aumentem. Mas olhando para o Natal, nós encontramos ali a esperança que nós precisamos. E eu queria apresentar para vocês por que nós acreditamos assim. Primeiramente, irmãos, o Natal de Cristo, ele nos garante o cumprimento das palavras do nosso Deus em meio às desesperanças. O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo nada mais é do que a confirmação da palavra profética do nosso Deus. Quando meditamos no Natal, nós precisamos trazer ao nosso coração que o nascimento de Cristo não foi um evento aleatório, mas que os profetas usados por Deus, sendo instrumentos de Deus, já haviam dito que nasceria aquele que viria, o Deus Emanuel, que viria da Virgem, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, ele nasceria. Jesus, conforme a profecia, meus irmãos, é descendente de Davi. E é muito importante que nós entendamos isso, porque a ligação que há entre Jesus e Davi nos mostra a fidelidade do nosso Deus às suas palavras. Ao Deus que fala e cumpre conforme assim ele diz. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quando Deus usa o profeta Samuel para falar com Davi, ele diz o seguinte a Davi, observe bem, 2 Samuel 7, 12. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Deus está dizendo através do profeta Samuel a Davi o que viria, o que sucederia a ele. Ou seja, viria um rei que firmaria o reino de Davi. Aqui, irmãos, são palavras proféticas, que dentro da história de Israel havia aquela expectativa, quando esse rei vai chegar? É interessante observar que quando Salomão chega, com toda a sua sabedoria, o povo acreditava que agora chegou aquele que reinaria, estabeleceria o reino de Davi. Mas Salomão, como um pecador, era imperfeito. Salomão, irmãos, não foi aquele que estabeleceu de uma vez por todas e eternamente o trono de Deus,
porque, irmãos, o que viria seria perfeito, não pecaria, ele estabeleceria um reino eterno e este nasceria na manjedoura, no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, irmãos, ele nasceu em Belém, na cidade de Davi. E aí, aqui Lucas, no capítulo 2, versículo 4, ele faz questão de chamar a nossa atenção para percebermos isso. No versículo 4, ele diz assim: José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém. Olha só, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele, José, da casa e família de Davi. O que é que Lucas está querendo que nós percebamos aqui? Irmãos, que aquele que viria do ventre de Maria, ele é o cumprimento das palavras proféticas do nosso Deus, porque ele é descendente de Davi. Ele nasceria em Belém, cidade de Davi. Ele seria filho e da família, descendente de Davi, porque José era da família de Davi. Irmãos, Lucas está querendo que percebamos isso, para que nós possamos glorificar a Deus, adorar a Deus pela fidelidade naquilo que Ele promete. Meus queridos irmãos, Paulo reconhece que Jesus, Ele é descendente de Davi. Quando Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Meus irmãos, quando nós observamos isso, a palavra em inúmeras passagens nos mostrando que Jesus de fato é aquele que foi prometido desde os tempos de Davi, nós percebemos, irmãos, como Deus é fiel e como a palavra do Senhor é poderosa. Meus irmãos, ao meditar no Natal e no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos nos alegrar com a certeza e o poder que há nas palavras do nosso Deus. Porque quando Deus fala, ninguém pode impedir, mesmo que diante dos nossos olhos pareça impossível que se cumpra o que foi prometido, mas vai se cumprir. O Natal, irmãos, nos chama a observar isso, nos chama a observar as palavras do nosso Deus. Jesus, meus irmãos, é o nosso Natal. O Natal de Cristo, ele nos garante a esperança nas palavras de Deus. E eu não sei como você está chegando ao fim desse ano, eu não sei como anda a sua esperança diante do que os teus olhos têm contemplado, ou talvez diante do ânimo, do desânimo, diante da saúde, eu não sei. Mas eu quero que você se alegre nessa noite ao refletir no Natal, porque no Natal nos lembra, irmãos, que a palavra do nosso Deus é poderosa, e nós somos o povo que está debaixo das palavras de Deus. É por isso que não temos o que temer, meus irmãos. É por isso que guerras vão aumentar, terremotos vão aumentar, os dias vão se tornar mais difíceis, mas nós não podemos perder e não perderemos a nossa esperança, porque temos o Deus que tem todo o poder na sua palavra. Meus queridos irmãos, além disso, o Natal também de Cristo reacende a alegria nos corações em meio à desesperança. Meus queridos irmãos, o povo daquela época estava vivendo sob a opressão de um império pagão. Embora pudessem realizar suas cerimônias e seus cultos, eles não viviam na liberdade do povo de Deus. Era um povo que vivia oprimido. E por conta disso, meus queridos irmãos, não havia como ter a alegria no coração. Quem é que vai se alegrar em meio à opressão? O que a gente quer é ver a libertação, o que a gente quer é ver a nossa vida livre novamente. Assim era o coração do povo. E quando o povo lembrava da promessa dada a Davi, de que viria um rei, esse povo enchia o coração, porque quando esse rei viesse, ele traria a libertação. O povo foi surpreendido com a alegria de uma boa notícia, que aquilo que havia sido dito no passado agora estava se cumprindo. Em Lucas capítulo 2, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: quando aqueles anjos vão ao encontro dos pastores e revelam a homens simples que pastoreavam no campo a grande mensagem. O anjo diz assim: o anjo, porém, lhes disse aos pastores: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria,
que será para todo povo. Quando aqueles pastores, irmãos, viram aquele anjo que resplandecia perante eles, eles ficaram apavorados, ficaram atemorizados, talvez temendo o juízo que viria sobre a vida deles. Mas o anjo consola o coração deles, dizendo o seguinte: a notícia que eu tenho para vocês é uma notícia de grande alegria. É uma notícia de que quando vocês entenderem ela, vocês não ficarão mais oprimidos e entristecidos pela condição que vocês estão, mas vocês agora reacenderão no coração de vocês a alegria. Irmãos, a alegria do Natal veio dos céus. Essa comunicação do anjo àqueles pastores que depois comunicariam a outras pessoas, foi uma comunicação de um anjo enviado por Deus. Aqui eu queria fazer uma observação. Aqueles que não temem a Deus, eles acham que o Evangelho é fruto da imaginação humana, que a Bíblia Sagrada é um livro puramente humano, mas, meus queridos irmãos, a própria Bíblia testemunha de si, de que a mensagem que ela traz, a revelação que ela traz, é Deus, irmãos, quem dá. A própria Bíblia testemunha de si que ela é Deus escancarando os seus planos para nós. De maneira que quando lemos as Escrituras, aqui nós percebemos o que é que Deus está falando dos seus planos, dos seus projetos, da boa notícia que Ele tem para cada um de nós. Irmãos, o adjetivo que o anjo usa para aqui especificar essa alegria, ele diz que será grande alegria, boa nova de grande alegria. Ele não diz que será só uma notícia que trará alegria, mas uma notícia que traz grande alegria. Qual foi a maior alegria que você já teve na sua vida? Qual foi a maior alegria que você já teve? Meus queridos irmãos, é uma grande alegria saber que agora a promessa, a palavra do Senhor estava se cumprindo no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o povo sacudido com a boa notícia naquela época também nos inclui, porque nós somos o povo que está debaixo das promessas de Deus. Todos que aguardavam a vinda do rei, irmãos, se alegraram com a sua chegada. Aquele semblante de tristeza, agora, irmãos, não existe mais, porque a criança estava ali na manjedoura. Aquele que Deus estava dando ao mundo estava ali, aqui entre nós, e este é Jesus. Meus irmãos, o nosso rei já chegou. Nós somos um povo privilegiado, porque nos alegramos olhando para trás. Naquela época, o povo se alegrava olhando para frente, com a expectativa de que o Messias viria, que o rei viria. Mas hoje nós olhamos para trás e dizemos, ele já veio, e ele já reina espiritualmente. E como é que nós sabemos que ele reina já? Ele reina em nossos corações, porque a vontade dele é que prevalece em nós, porque nós somos servos de um rei, que embora seja invisível, ele é real. Meus irmãos, a nossa alegria está neste rei. Ele morreu e ele ressuscitou. Ele levou o nosso castigo e nos trouxe a paz. Em Cristo nós temos a alegria de Deus. Lembrar, irmãos, do Natal, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é deixar o nosso coração ser tomado pela alegria de que o nosso rei já vive. E que nós estamos em contagem regressiva para aquele grande dia, quando Ele vai voltar para nos buscar. Vai transformar todas as coisas, vai tirar toda essa dor que temos sentido, todo esse medo que temos experimentado, Ele vai tirar tudo isso. Nosso Senhor já reina, Ele já reina em nossos corações. E para que isso acontecesse, irmãos, era necessário que Ele viesse a esse mundo, que Ele entrasse nesse mundo. É por isso que nós lembramos do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo com muita alegria. Em Cristo, irmãos, nós encontramos a esperança que precisamos. Porque o que é que queremos quando estamos tristes e abatidos? Quando estamos diante de situações em que nosso coração desanima, irmãos? Queremos um bálsamo de alegria. Queremos não mais ficar entristecidos. E para que isso, de fato, transborde em nossos corações, nós precisamos lembrar do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, Ele esteve entre nós. Ele fez, irmãos, aquilo que nós não merecíamos, Ele nos deu o que não merecíamos. Mas por fim, meus irmãos, o Natal de Cristo também concretiza a esperança em meio à desesperança.
Alguém poderia dizer, basta ter uma utopia, basta olhar para o futuro e imaginar um mundo e uma sociedade ideal e o nosso coração vai descansar. Isso não é verdade. Eu diria que isso é até perigoso. Meus queridos irmãos, na verdade a nossa esperança, ela não é uma utopia ou uma ilusão. Na verdade ela é concreta, porque nós já vivemos com Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ela é concreta, irmãos, porque nós já temos um rei reinando sobre nós, e o que nós aguardamos é simplesmente a manifestação final, mas que o reino já começou. Nós já participamos do reino de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é possível porque quando Ele veio a este mundo, Ele cumpriu toda a sua missão a fim de receber do Pai toda a autoridade sobre céus e terra. Alguns teólogos chamam isso do período do já e ainda não. Já porque nós já experimentamos, irmãos, a plenitude da salvação. Crendo em Cristo, crendo na obra de Cristo, mas ainda não, porque existem algumas coisas que precisam acontecer ainda, dentre elas a transformação de toda a criação, quando o Senhor vai voltar para restaurar todas as coisas. A pessoa do nosso Senhor Jesus anuncia 3 coisas especiais que os anjos disseram àqueles pastores, e que eu queria que você notasse comigo. No capítulo 2, versículo 11 de Lucas, diz assim, palavras dos anjos: é que hoje, na cidade de Davi, olha como Davi se repete várias vezes, e essa repetição é proposital, para que você saiba que é o cumprimento das palavras proféticas do nosso Deus. E ele diz, o anjo diz, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. É muito significativa essas palavras do anjo aqui. Primeiramente, ele diz que esse menino, a criança, é o quê? É o Salvador. O povo provavelmente entendeu num primeiro momento o seguinte: é esse menino rei que vai reinar sobre um trono e que vai nos livrar da opressão do Império Romano. Foi isso que muitos entenderam imediatamente. Só que no desenvolvimento da revelação, o reinado de Cristo não tem nada a ver com os reinos políticos dessa terra. Na verdade, o reinado daquela criança, da criança que cresceria, seria um reinado espiritual. Meus queridos irmãos, o Salvador porque Ele veio para nos salvar. Esses dias eu conversava com algumas pessoas e a gente falava sobre essa questão de salvação. Às vezes tem pessoas que acham que se perguntam, mas salvos de quê? Salvos de quê? Normalmente quem não entende a sua condição, quem realmente é, tem dificuldades para entender o que é a salvação que Cristo veio trazer. Porque a salvação é salvação da condenação dos nossos pecados. Quando nós refletimos um pouco sobre a nossa condição pecaminosa, sobre o pecado que há em nós, o que é que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos que alguém nos salve da ira e da justiça de Deus. E como é que Deus fez isso? Deus não esperou de você que você pudesse ser capaz de oferecer perfeitamente o que Ele quer. Deus, com graça, nos enviou o seu Filho para que o seu Filho morresse, sofresse o castigo que era meu e era seu, para que você, pela fé nele, pudesse dizer, eu sou salvo, eu sou salva. O anjo está dizendo, o Salvador, e este Salvador é o menino que nasceu na manjedoura, Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, mas o anjo também dá um título a Jesus. Ele diz que a criança é Cristo. Normalmente a gente chama Jesus de Cristo, né? Jesus, Cristo, são termos intercambiáveis. Um ou outro a gente acaba entendendo da mesma forma. Só que Cristo, irmãos, não é nome. Cristo é título. Cristo é título. A palavra Cristo do grego é a palavra ungido, Messias, do hebraico. Ou seja, quer dizer, aquele que Deus escolheu, aquele que foi ungido por Deus. Jesus Cristo é o ungido por Deus para cumprir os planos e propósitos de Deus. E o que é que os anjos estão dizendo aos pastores? Olha, a criança lá na manjedoura, que está lá enrolada, enfaixada, esta criança é a ungida por Deus. É a criança escolhida por Deus para cumprir o que Deus tem para o seu povo. Então, Jesus Cristo, Jesus o ungido, o escolhido. Mas o anjo ainda diz uma coisa.
Ele diz, irmãos, que essa criança é Senhor. O que quer dizer Senhor aqui, irmãos? O senhorio está nas mãos dele. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Irmãos, tudo o que há nessa vida, tudo o que existe pertence a Cristo Jesus. Quando Jesus cumpre o seu ministério e vai, antes de ascender para o Pai, encontra os seus discípulos e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz aos discípulos o seguinte: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus deixa claro o seu senhorio para os discípulos que tinham uma missão a realizar. Levar outros a confiarem no senhorio dele, que ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. O anjo está dizendo àqueles pastores: olha, a criança, além de ser o Salvador, Jesus, além de ser um escolhido por Deus, também é Senhor sobre todas as coisas. Meus irmãos, isso é assombroso, como uma criança que não tinha nem onde se hospedar, porque a hospedaria lá de Belém não recebeu. Por isso ele acabou dentro de uma manjedoura. Como ele pode ser aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra? Meus queridos irmãos, o Natal de Cristo nos dá o gozo da esperança real. Porque ele é o Deus que criou os céus e a terra. Aquele que não cabe, irmãos, em nenhuma das nossas estruturas aqui nessa terra. O Deus que é infinito e que por mais que busquemos conhecê-lo, nunca conseguiremos abarcar o conhecimento. Este escolheu entrar neste mundo de uma forma simples, humilde, concretizando a nossa esperança. Porque aquele que nós aguardávamos, ele veio. Ele foi ungido por Deus, ele esteve entre nós. Ele morreu e ele ressuscitou e está à direita do Pai. Meus irmãos, o nosso Senhor já realizou completamente a nossa salvação. A esperança concreta que temos é essa, não uma esperança onde ficamos imaginando as coisas como queremos, nada disso. É uma esperança real para aquele que tem fé. Porque, irmãos, embora ainda vivamos aqui com o pecado nessa vida, mais adiante, irmãos, o pecado não estará mais em nós. Seremos transformados, seremos modificados pelo poder do nosso Senhor. Concluindo as minhas palavras aqui, nós não sabemos que eventos nos esperam amanhã. Quem é que pode saber o que é que tem reservado para nós nesse fim de semana? Quem pode aqui com toda convicção dizer que vai chegar ao fim de 2023? Nós não sabemos. Sábio é aquele que diz se Deus quiser, como diz Tiago. Contudo, meus irmãos, o Natal de Cristo, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá esperança bendita, a esperança bendita do nosso Deus. Uma esperança que na vida ou na morte nós não temos mais o que temer. Porque Deus, Ele cumpriu a sua palavra e Ele nos deu a sua palavra. E é agarrados à palavra dEle, irmãos, que nós vivemos e nós estamos prontos também para morrer. Portanto, meus irmãos, ponhamos nossa esperança nas palavras de Deus para nós. Eu não sei onde você tem firmado a sua esperança, o seu futuro, a sua vida. Mas eu quero lhe dizer que a palavra que não falha é a palavra do nosso Deus. Passam os céus, passam a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E nós precisamos colocar a nossa esperança nele, irmãos, porque tudo aquilo que ele disse, ele vai cumprir. Oh, pastor, e como é que eu sei disso? Olhe para o Natal, olhe para a manjedoura, veja como Deus disse ao profeta, viria e veio. Meus queridos irmãos, enchamos de alegria os nossos corações, o nosso Redentor já veio, e o que nós esperamos é simplesmente aquele grande dia, quando os céus se abrirão, e a palavra se cumprirá, e Ele voltará para nos resgatar. Está abatido com as coisas dessa vida? Faz parte do viver. Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está alegre. Essa existência é difícil, irmãos, mas a gente não pode perder o foco.
olhemos para as palavras, ouçamos as palavras do nosso Deus, olhemos para as promessas que Deus tem para nós, para aquilo que Ele já concretizou. Meu irmão, se você hoje, se Deus te levar, Ele te levará para estar debaixo das asas dEle. Você já não teme mais a morte. Como Paulo disse, morrer para nós é lucro. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa esperança já é uma esperança real. Nós não temos dúvidas do que Deus fez por nós. Viva a esperança concreta de Cristo. E como é que a gente vive com a esperança concreta de Cristo? Eu acho que os nossos filhos podem nos ensinar muito. Lá em casa, quando eu saio e os meninos estão em casa, empolvorosos, querendo ir comigo, muitas vezes eu digo o seguinte: olha, eu vou e trago um presente para vocês. É interessante que quando eu digo isso, imediatamente o semblante muda, a alegria muda. A confiança posta nas minhas palavras, naquele momento, faz com que o clima seja diferente. Não mais um clima de tristeza e desesperança, mas um clima de quem já manifestou, já está sentindo realmente a expectativa que tem. Meus queridos irmãos, como nós precisamos ser como crianças ao ouvirmos a palavra do Senhor. Meus irmãos, Jesus, Deus já entrou neste mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele morreu e ressuscitou para nos dar a esperança. E meus irmãos, nós precisamos viver com essa certeza que é concreta em nossas vidas. Nós, irmãos, estamos só aguardando quando tudo aqui chegará ao fim, mas a nossa salvação já foi realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A boa notícia de Cristo já pode ser experimentada agora, o reino já pode ser experimentado agora, e o Natal nos lembra tudo isso. Como anda a sua expectativa, a sua esperança? Como é que anda a sua esperança para o restante desse ano, para o ano que está por vir? Eu digo a você apenas uma coisa para encerrar aqui minhas palavras: deixe Cristo nascer no seu coração, deixe o Evangelho nascer no seu coração. Eu te garanto que uma esperança inabalável e real tomará conta da sua vida. Uma esperança que não dependerá mais do que os seus olhos veem, mas da fé que o Espírito Santo de Deus coloca no coração. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que nós louvemos e engrandecemos o nosso Senhor, né, pela esperança bendita que Ele nos dá. Vamos ficar de pé nesse instante? Vamos fazer uma oração. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, te louvamos porque Tu és o nosso Natal, Tu és a essência dessa data, em que trazemos à memória, Senhor, a obra de misericórdia e graça que o Senhor realizou em nosso favor, porque o Senhor da eternidade veio a este mundo, tomou a forma e forma de servo, morreu e ressuscitou, para que a nossa esperança seja viva, para que a nossa esperança, Senhor, seja experimentada, Deus, como real e não como uma ilusão da nossa mente. Meu Deus, eu te peço nessa noite por cada família, por cada irmão que está aqui nessa noite. Meu Deus, aqueles que têm olhado ao seu redor e têm visto tanta coisa, que tem desanimado e abatido o seu coração. Meu Deus, Tu que transformas